Todo investidor de longo prazo busca comprar boas empresas que pagam bons dividendos a bons preços. Agora, comprar elétricas baratas com certeza é melhor ainda. E no vídeo de hoje eu vou te falar 3 elétricas que ainda estão baratas e o dividendo extraordinário, um yield possível acima de 10%, segue mais vivo do que nunca. E vamos iniciar pela Auren 3, Auren Energia, uma empresa que sim, está com possibilidade de um pagamento de dividendo extraordinário que segue vivíssimo. Alguns destaques do seu resultado, um resultado bem em linha, sem grandes novidades. Sempre buscamos aqui no canal olhar um período longo. Vamos analisar o primeiro semestre de 2023, que apresentou um crescimento de receita de 4,4%. O seu EBITDA, o resultado operacional que a gente sempre busca olhar, cresceu 5,1% e ela apresentou um lucro de 412 milhões no primeiro semestre de 2023 em comparação com o mesmo período de 2022. Um resultado bem em linha e se muita gente esperava um possível pagamento de dividendo extraordinário, ele segue mais vivo do que nunca, pois no seu resultado temos alguns pontos que a gente deve ficar de olho, como a securitização que entrou gerando um fluxo de caixa livre muito grande no segundo trimestre de 2023 e a empresa tem em caixa mais de 6 bilhões de reais, gerando assim uma dívida líquida EBITDA de 0,3 vezes. Praticamente a empresa não tem dívida, possui um caixa muito robusto e esse mega dividendo pode acontecer, pois tivemos diversas notícias, grandes bancos estimavam um mega dividendo e agora que sabemos que esse caixa está acima de 6 bilhões e esse grande valor de mais de 4,2 bilhões veio da operação que é decorrente do acordo judicial firmado com a União Federal visando a indenização da CESP pela reversão de bens não amortizados ou não depreciados. E grandes bancos estimam esse possível mega dividendo. O BBI também aponta que a Auren terá dinheiro mais do que suficiente para cumprir sua promessa de pagar mais dividendos de 1,50 ou um yield acima de 10% extraordinário no quarto trimestre de 2023, além dos 1,50 pagos em maio, o que foi questionado por alguns investidores. E agora com esse resultado, confirmamos que ela tem dinheiro em caixa mais do que suficiente para pagar esse grande dividendo, um dividendo extraordinário que grandes bancos estimam que ela irá pagar no segundo semestre de 2023. E agora vamos para o cálculo do preço teto da Auren 3 para saber se ela está cara ou barata. Vamos lançar o código do ativo, a média de dividendos dos últimos 5 anos ou dividendo projetivo. Como a Auren é uma empresa bem recente na Bolsa de Valores, não temos um grande histórico dessa empresa. Existe a possibilidade de um dividendo extraordinário de R$ 1,50 e também ela pagou um valor de R$ 1,50 recentemente. E vamos utilizar esse valor e lançar o yield estimado mínimo de 6%, chegamos a um preço teto de R$ 25, ou seja, a empresa se encontra 44% abaixo do preço teto com uma margem de segurança de 76,08%. E a nossa segunda elétrica apresentou um resultado fantástico. A empresa conseguiu crescer operacionalmente, deu um bom lucro, conseguiu diminuir o seu endividamento. A parte ruim é que não tivemos dividendos. Vamos falar da Transmissora Paulista, TRPL4. Um resultado operacional fantástico. E vamos fazer algumas projeções de dividendos que já temos de acordo com esse resultado. Sim, é possível fazer projeções de dividendos, pois a empresa tem uma política já pré-estabelecida, sabemos o lucro e, consequentemente, podemos ter algumas projeções de dividendos que eu irei te mostrar na prática. Vamos partir para alguns destaques. Resultado operacional, o seu EBITDA apresentou um crescimento de 31%. Sempre buscamos olhar um resultado longo, 1.425 milhões, primeiro semestre de 2023, e com o segundo trimestre não foi diferente. Um EBITDA de 686 milhões, crescimento de 23% no trimestral. Lucro líquido explodiu, chegando a 204% de aumento com o mesmo período do ano passado. Primeiro semestre de 2023, lucro líquido de 567 milhões. Um excelente resultado operacional, um bom lucro e a empresa segue diminuindo o seu endividamento, que chegou a 2,6 vezes dívida líquida EBITDA. O prazo médio dessa dívida é 6,1 anos e o custo médio
11,83%. De acordo com o endividamento atual, ela está dentro da política de dividendos. Vamos pegar o seu lucro e essa política e fazer as projeções de dividendos que já temos para o primeiro semestre de 2023. Lembrando que ainda falta o segundo semestre, porém já é possível saber aí os dividendos que já temos de acordo com a política atual da empresa. E antes de fazer as projeções de dividendos, precisamos saber a política da empresa, que tem como dividendo mínimo o valor entre 359 milhões e 25% do seu lucro líquido IFRS. Porém, a Transmissora Paulista adota como prática a distribuição de proventos de no mínimo 75% do seu lucro líquido regulatório. Então fique atento a esse lucro líquido regulatório e lembrando que essa política está sujeita à aprovação em AGO e também limitada à alavancagem de 3 vezes dívida líquida EBITDA. Ou seja, hoje a empresa está com um endividamento bem abaixo dessa política, que é limitada a 3 vezes dívida líquida EBITDA. Para fazer o cálculo desse dividendo de acordo com a política da empresa, vamos pegar o seu lucro líquido regulatório do primeiro semestre de 2023, que foi de 567 milhões. Jogamos aqui na calculadora 567 milhões vezes 75%, que é a sua política atual. Temos um lucro líquido distribuível de 425 milhões e 400 mil. E agora precisamos saber a quantidade de ações que a empresa possui em circulação, pois esse lucro será dividido pela quantidade de ações. Atualmente, a Transmissora Paulista possui um total de 658.833.304 ações no total, considerando ações ordinárias e também ações preferencial. Vamos pegar esse lucro líquido distribuível, 75% do seu lucro líquido regulatório, e dividir pela quantidade de ações que ela possui em circulação, 658.833.304 ações. Chegamos a um dividendo previsto, de acordo com a política atual da empresa, de 64 centavos por ação. E não se esqueça que esse dividendo pode ser distribuído até o final do exercício social. Ou seja, ainda temos um longo chão pela frente, pois no estatuto da empresa não informa quantas vezes ela deve pagar dividendos ao ano. A única coisa que está previsto é o dividendo mínimo e a política da empresa de distribuir 75% do seu lucro líquido regulatório se cumprir alguns requisitos, como endividamento controlado e também aprovação em AGO. E vamos aguardar até o final do exercício para saber se esses bons dividendos vão voltar em 2023. E vamos calcular o preço teto da Transmissora Paulista. A média de dividendos que ela pagou de 2018 a 2022 foi R$ 2,21 por ação. De acordo com o mínimo de 6%, temos um preço teto de R$ 36,83, margem de segurança de 46,69%. Hoje, utilizamos não o mínimo de 6%, e sim o mínimo de 8% na nossa carteira aqui do canal, que a Transmissora Paulista está presente. Ou seja, calculamos o preço teto pelo mínimo de 8%. Essa estratégia não precisa ser engessada. Você pode fazer alguns ajustes e na Transmissora Paulista, ao invés de utilizar o mínimo de 6%, utilizamos o mínimo de 8% e o nosso preço teto pessoal seria R$ 27,63, margem de segurança 10,02, ela se encontra 9,10 abaixo do nosso preço teto. Aumento na geração de caixa, diminuição do custo médio da dívida e redução do nível de endividamento no segundo trimestre de 2023. A nossa terceira empresa segue com o seu tripé: endividamento, investimento e pagamento de dividendos. Vamos falar da Taesa, que também apresentou um bom resultado. Alguns destaques, como o seu EBITDA regulatório, que cresceu 15% no semestral, saindo de 919 milhões para 1 bilhão e 56 milhões em comparação com o mesmo período de 2022. E o EBITDA no trimestre chegou a 534 milhões, lucro líquido regulatório crescendo 60%, atingindo 461 milhões no semestral e 246 milhões no trimestral. Já os dividendos apresentaram uma grande queda, 42%, saindo de 800 milhões nos 6 primeiros meses de 2022 para 460 milhões nos 6 primeiros meses de 2023, uma queda de 42,5%.
no semestral. E não se esqueça que a empresa costuma pagar bons dividendos no segundo semestre. Já tivemos o primeiro no mês de agosto, um dividendo que era muito previsível, e agora eu vou te mostrar as novas datas para o dividendo inteligente da Taesa, datas que a gente precisa voltar os olhos, pois ela é muito previsível em 2 meses que eu vou te mostrar na prática. De acordo com o dividendo inteligente, esperávamos um dividendo em agosto, isso se concretizou e agora vamos voltar os olhos para outros meses que eu vou te mostrar na prática. Nos últimos 5 anos, a Taesa pagou em média 3 vezes ao ano. Essa é a média dos últimos 5 anos. E quando ocorre a maior previsibilidade da empresa? No mês de maio, isso não se concretizou em 2023. No mês de agosto, aconteceu. E agora vamos voltar os olhos para o mês de novembro e também dezembro, aonde a empresa é muito previsível. E agora vamos para o cálculo do preço-teto da Taesa, de acordo com a média dos últimos 5 anos, R$ 3,44, mínimo de 6%, chegamos a um preço-teto de R$ 57,33, margem de segurança de 62,1. Sem dúvidas, uma empresa que tem no seu DNA pagar bons dividendos e, de acordo com a sua média histórica, método Bazin, ela segue muito barata. Chegamos a uma média de 3,44 nos últimos 5 anos, de acordo com o mínimo de 8%, que é o que eu utilizo na Taesa. Chegamos a um preço-teto de R$ 43,00, margem de segurança 21,57, pois ela segue 17,74 abaixo do preço-teto, de acordo com a nossa estratégia, que é o mínimo de 8%. E você possui alguma dessas 3 elétricas na sua carteira? Deixa aqui nos comentários. Elétricas que, de acordo com o método Bazin, estão baratas. Mesmo a gente fazendo alguns ajustes para o mínimo de 8%, você nota que temos aí uma boa margem de segurança, porém, não se esqueça que é apenas uma fórmula que foi difundida no livro Faça Fortuna com Ações Antes que Seja Tarde, de Décio Bazin, uma estratégia voltada para quem tem um foco em dividendos. E se você deseja montar uma carteira de dividendos, sem dúvidas, essa é uma estratégia que irá se encaixar muito bem na sua carteira. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho da notificação. Um abraço a todos e bons investimentos!